Dos três livros que você já publicou até o momento, o primeiro e o terceiro são autobiográficos e o segundo de ficção. Na sua opinião, qual a diferença entre os dois gêneros? A diferença fundamental é que na ficção o senso de realidade pode ser distorcido. Quer dizer, você nunca, para fazer uma ficção boa, foge daquilo em que você acredita. A nível de... Como é que eu vou dizer isso? A nível de crença mesmo, né? Então, toda e qualquer ficção, por mais louca, por mais alucinada, aquele que produz está passando a sua crença, a sua mensagem, aquilo que ele acha que é fundamental, básico e que ele deva vincular naquele momento. Agora, para escrever autobiografia e para escrever uma autobiografia bem e válida, aí você tem que colocar o pé no chão e se permitir sofrer. É uma coisa sagrada. Escrever autobiografia não é fácil. E principalmente porque escrever autobiografia não é escrever matéria de jornal. Existe uma coisa que as pessoas precisam entender. O Com Licença, Eu Vou à Luta, tá? É um livro que fica, que não acabou em 1980, quando se passou e quando foi escrito, que pega gente de 10, de 16 e de 80 anos e que consegue identificação, porque é um livro que procura sempre alcançar a transcendência, quer dizer, passar além do fato apenas, né, da coisa jornalística mesmo, que amanhã está ultrapassada, que precisa ser renovada, e alcançar o transcendente, alcançar a essência do sentimento humano, porque isso não muda. Então essa é a diferença principal. Na ficção você não precisa se preocupar necessariamente com isso. A ficção você pode não ser real, você pode simplesmente viajar naquilo que pode ser, ou naquilo que parece ser. E dentro disso vincular uma mensagem. A autobiografia não. A autobiografia é responsável demais para você fazer isso. Você já se confessou desorganizado em seu processo de criação literária. Como é esse processo, Eliane? Porque a minha vida é isso, né, que você está vendo. Quer dizer, eu tenho um horário, né, que eu não sigo todo dia. E que é um horário caótico para o ritmo de vida das pessoas normais, porque eu durmo entre 8 e 3h30 da madrugada e escrevo entre 3h30 e 10 da manhã. E quando estou em processo de produção mais intenso, volto a trabalhar mais ou menos às 2 da tarde até a noite. Quer dizer, são muitas horas por dia. E necessariamente quando você começa a viver muitas horas por dia perto de um personagem, ou perto de uma história tua, ela começa a se fazer outra vez e ela não está em páginas, ela não está solta, ela não está ordenadinha como ela aparece para o leitor, ela vem para você em blocos. Então eu não sei trabalhar como essas pessoas que aprendem a escrever mesmo de maneira organizada e que colam um organograma na parede como se fosse um esqueleto e depois vão enchendo os buracos. Eu posso estar escrevendo hoje o começo, amanhã o fim, depois de amanhã o meio, sem que isso seja necessariamente uma incoerência dentro do meu processo de criação. Porque, inclusive, muitas vezes eu começo a história a partir de um começo, ou a partir de uma ideia. Eu não sei no que vai dar. O Corpos Abertos, por exemplo, foi assim. A cada dia eu me surpreendia com o que saía no capítulo, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu ia escrever amanhã. Ao se dedicar à literatura, que tipo de objetivo você persegue? O que você pretende através de seus livros? Eu não tenho exatamente uma pretensão. Eu tenho um sonho mesmo. Eu pretendo me comunicar com o máximo possível de pessoas. Eu quero alcançar o máximo possível de pessoas. Porque a literatura, para mim, teve um fator, foi um fator imprescindível de humanização. Eu me tornei uma pessoa a partir dos livros que eu li. E por causa disso tive vontade de fazer livros. Então, se eu fosse uma pessoa que não soubesse escrever, eu seguramente acabaria trabalhando com livros de alguma maneira, ou vendendo, ou colando páginas, ou
ou tendo uma gráfica, alguma coisa eu faria, porque eu não consigo conceber o mundo sem a palavra escrita. Para mim é uma incoerência. E me separar dos meus livros também é uma incoerência. Então, eu acho que se alguma coisa eu vim fazer aqui, essa coisa, sem dúvida nenhuma, foi escrever.